Já existiram muitos mutantes dentro dos X-Men. Alguns são incrivelmente poderosos, outros são líderes natos, mas poucos conseguem equilibrar perigo, carisma e mistério como ele. Um homem que vive entre o certo e o errado. Um homem que pula pra lá e pra cá entre a linha do bem, a linha do mal e a linha daquele que engana. Aquele que sorri enquanto engana todos ao seu redor e que transforma qualquer coisa que toca em uma arma explosiva. Esse é Remy LeBeau, ou Gambit. E hoje você vai conhecer a história completa de um dos personagens mais complexos e mais amados entre os fãs também dos X-Men. Mas também eu diria que um dos mais subestimados da Marvel. Com o sucesso razoavelmente recente de X-Men 97, acho que há uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, muita gente voltou a prestar atenção nesse personagem. Afinal, o Gambit teve um destaque sensacional naquela série, né? Ele sempre teve um charme único, né? Mas o Gambit nunca foi o típico herói. Ele não é o mais forte do time, nem o mais disciplinado, eu diria. Mas é sem dúvida um dos mais interessantes, na minha opinião pelo menos, de todos os X-Men. E quanto mais você conhece a história dele, quanto mais você se aprofunda no Gambit, mais percebe que por trás daquele sorriso confiante existe um passado pesado, cheio de erros, escolhas difíceis e consequências, principalmente, que nunca deixaram de perseguir ele por toda a sua carreira, como herói, como vilão ou como mercenário. A história do Gambit começa oficialmente nos quadrinhos em Uncanny X-Men número 266, lançado em 1990, criado por Chris Claremont e Jim Lee. Ele já foi introduzido de uma forma bem diferente da maioria dos heróis, da maioria de todos os X-Men. Afinal, ele não teve nada de uma origem heróica tradicional. Ele surge como um ladrão, alguém que vive nas sombras, agindo por conta própria. Mas aquilo era só a ponta da ponta do iceberg. O seu nome de verdade, como eu falei antes, é Remy LeBeau. E ele cresceu em Nova Orleans, sendo criado por uma guilda de ladrões. Desde muito jovem, ele aprendeu a sobreviver nas ruas, a enganar, a se infiltrar e a roubar principalmente. Afinal, ele fazia parte desse ambiente, né? Esse ambiente moldou quem ele é e quem ele se tornaria no futuro. O Gambit não virou um ladrão, ele nasceu dentro disso. Ele nasceu literalmente dentro de uma guilda de ladrões. Então não tinha como ele não virar isso, né? Era parte da identidade e eu diria até mesmo da natalidade dele. E inclusive, além das habilidades como ladrão, o Remy também era um mutante. Afinal, ter nascido com seus olhos vermelhos brilhantes já era um grande indicativo que ele não era um humano típico, né? Que havia obviamente algo diferente nele. E esse algo era um poder extremamente perigoso. E, sendo sincero, bizarramente forte se você para pra pensar. Ele tem a capacidade de manipular energia cinética. Em termos simples, o Gambit consegue carregar qualquer objeto com energia cinética e transformá-lo em uma bomba. Quanto mais energia ele coloca, maior a explosão. É simples, mas é ridiculamente poderoso se você para pra pensar. Só que esse poder não veio com um manual de instrução, obviamente. Poderes mutantes, infelizmente, não tem um treino, não tem um guia, sabe? Então, durante muito tempo, o Gambit simplesmente não conseguia controlar o que fazia. A sua habilidade crescia, cada vez mais saindo de controle, né? A sua mutação começava a ficar mais forte conforme ele foi ficando mais velho. Isso também acabou colocando em risco não só quem estava ao redor dele, mas ele próprio. Afinal, ele não é imune às explosões, né? O que deveria ser um dom acabou virando uma maldição, como praticamente 95% de todas as mutações dentro do universo dos X-Men acabam sendo, né? Principalmente no início da vida de um mutante, é um pesadelo você ter o Gene X. Porque diferente tipo do Peter Parker ou do Bruce Banner, ou desse tipo de herói que acaba sofrendo um acidente e aí sim a biologia deles muda e talvez seja curável, né? Cara, se você nasceu com o Gene X, você tá ferrado. Normalmente não existe cura, não existe uma contenção. Você nem sabe também o tipo de poder que você vai ter, né? Então, imaginem só, você do nada acorda e tem a capacidade de colocar energia cinética em tudo que você tocar. Literalmente qualquer coisa que você encostar vai ficar energizado e vai explodir. Imagina que pesadelo seria isso, cara. Você faria um caos
Afinal, você não teria controle, né? Nas primeiras vezes, você não tem como saber direito como usar aquilo, sabe? Como controlar. É assustador parar pra pensar. Era realmente uma maldição pro Remy. E foi exatamente essa maldição, né? Esse desespero que levou o Gambit a tomar uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Sem conseguir lidar com seus próprios poderes, ele procurou a ajuda de alguém extremamente perigoso e, sinceramente, um dos homens mais maléficos, malignos e qualquer outro sinônimo de maldade que você conseguia imaginar. Senhor Sinistro, um dos maiores vilões do universo dos X-Men, conhecido por suas experiências cruéis com mutantes e também pela sua falta completa de moralidade em seus experimentos. O Sinistro fez com ele um acordo. Ele ajudaria o Gambit a controlar seus poderes, mas em troca, Gambit teria que realizar uma missão. E essa missão foi um dos eventos mais sombrios da história dos X-Men: o massacre dos Morlocks. Uma comunidade inteira de mutantes que vivia escondida nos esgotos foi brutalmente atacada, massacrada, eu diria. O Gambit participou disso. Ele não só participou, ele liderou os assassinos até o local. E mesmo sem saber exatamente o que aconteceria no início, de início, né? Ele acabou sendo cúmplice de algo terrível. Quando percebeu a dimensão do que estava acontecendo, ele tentou impedir, tentou salvar quem pudesse, mas era tarde demais. Ele conseguiu salvar apenas uma criança, e aquilo marcou ele profundamente. Ter sido cúmplice de um genocídio, obviamente, marcou ele para toda a vida. Isso marcou tanto ele que esse momento acabou definindo quem é o Gambit. Porque diferente de muitos personagens, ele não carrega apenas traumas, ele carrega culpa, verdadeira culpa, e culpa justificada. Afinal, ele realmente causou mal. Ele participou de algo imperdoável, e isso passa a perseguir ele pelo resto da sua vida, seja dentro da sua própria cabeça ou pessoas jogando contra ele, né? Depois disso, o Gambit virou um andarilho. Ele viajou pelo mundo sem rumo, vivendo como um ladrão, mas sempre carregando o peso do passado. Até que o destino coloca alguém no caminho dele: Tempestade. Na época, ela estava vulnerável, sendo caçada em uma situação extremamente perigosa. E é nesse momento que o Gambit mostra quem ele realmente é. Que mesmo ele tendo participado de um evento tão bizarramente maligno como o que ele participou, ele não era um vilão. Mesmo sendo um ladrão, mesmo vindo de um passado sombrio, ele escolhe ajudar. Ele salva a Tempestade. E é essa decisão que muda tudo. Porque é através dela que Gambit eventualmente entra no mundo dos X-Men, assim caminhando cada vez mais para a sua verdadeira redenção. A entrada dele na equipe não acontece de forma grandiosa ou oficial, não tem uma nomeação direta assim: Gambit chegou, agora o Gambit é dos X-Men. Não existe um momento clássico onde ele veste o uniforme e diz: agora sou um X-Men. Não, é algo muito mais orgânico. Ele ajuda, ele permanece, ele fica ali pelos cantos. Ele é aquele cara que vai se juntando aos poucos ao grupo de amigos, sabe? E quando todo mundo percebe, ele faz parte do time, né? O cara tá lá mesmo. Aí, obviamente, no início não é todo mundo que confia nele, né? Principalmente o Wolverine. Desde o início, o Logan vê o Gambit como alguém suspeito. Alguém que esconde algo, mas ele não pode provar. Ele virou o Wolverine Dogs. E ele não tá errado, né? Os dois acabam desenvolvendo uma rivalidade bem forte, marcada por confrontos constantes, e em um desses momentos, durante um treinamento na sala de perigo, o Gambit chega a derrotar o Logan. Pra quem não sabe, o Gambit tem completa capacidade de derrotar o Wolverine. Os dois são bem pau a pau, eu diria até. Provando que ele não é apenas um ladrão estiloso, ele é realmente perigoso. Afinal, ele derrotou o Logan, né? Isso não é pra qualquer um dentro dos X-Men. Mas se existe algo que realmente define o Gambit, além do passado e das habilidades, é sem dúvida alguma o relacionamento dele com a Vampira. A relação entre os dois é uma das marcas mais marcantes de todas as marcas que existem nos X-Men. É uma das coisas mais marcantes dos X-Men, justamente porque é construída em cima de uma limitação crucial. A Vampira não pode tocar em ninguém sem absorver seus poderes
e sua energia vital. Ou seja, eles podem até mesmo se amar, mas eles não podem se tocar jamais. E mesmo assim, o Gambit continua ao lado dela. Ele não foge, não desiste, pelo contrário, ele aceita isso. Ele entende que o amor vai além do físico. Ele fala para Mon Cherie dele que às vezes o toque não é necessário. Essa relação é construída com diálogo, com olhares, com proximidade emocional e não com algo físico de verdade. E isso torna tudo ainda mais e mais intenso. Com o tempo, o relacionamento dos dois evolui, né? Passa por muitas coisas. Por crises, segredos são revelados, mas principalmente quando a vampira descobre o papel do Gambit no massacre dos Morlocks, é que acontece um dos momentos de afastamento mais marcantes do casal. Afinal, não é sempre que você descobre que o seu parceiro fez parte de um genocídio, né? Mas no final as coisas se resolvem. No fim, o sentimento entre eles sempre acaba falando mais alto. E no final, a vampira consegue entender que ele não queria aquilo, ele foi de certa forma enganado. Eles chegam a um dos momentos mais importantes da história após isso, o casamento deles. De uma forma completamente inesperada, até eu que fui pego de surpresa quando tava lendo, não recebi spoiler na época, porque seria outro casamento na verdade dentro dos X-Men. Mas Gambit decide que não quer mais perder tempo e simplesmente ele declara, ele pede a vampira em casamento durante um casamento, que acabou não acontecendo, mas ainda assim, durante um casamento eles se casam, do nada, assim, não tem marca, não tem... do nada, espontaneamente. Foi um momento extremamente significativo porque representa tudo o que eles passaram e conseguiram chegar até ali. E cara, nada melhor do que o casamento do Gambit ser como uma explosão. Acontece do nada, né? Depois dali, as coisas ficaram longe de tranquilas, na verdade. Missões, ameaças cósmicas, responsabilidade. Ser um X-Men nunca é fácil, né, minha gente? Mas o Gambit continua evoluindo de um ladrão egoísta para alguém que realmente se importa com os outros. Mesmo quando eles não estão realmente em risco de vida, alguém que começa a se importar emocionalmente realmente com os outros e não apenas com a segurança da vida dos outros. E ao longo das histórias, ele prova isso várias vezes, uma vez após a outra. O Gambit já sacrificou por seus amigos, inclusive acho que mais de uma vez. Já colocou a vida em risco inúmeras vezes. Em algumas versões, chegou até mesmo a morrer tentando salvar aqueles que ama. Por exemplo, alerta de spoilers, X-Men 97, 1, 2, 3 e... ele morreu salvando os seus amigos em X-Men 97, que é uma grande demonstração de como ele mudou. Em termos de habilidade, o Gambit continua sendo um dos mutantes mais perigosos que existem. Afinal, apesar dele não ser um nível ômega, a sua capacidade de transformar objetos em explosivos é apenas o começo. Com o tempo, ele aprende a controlar melhor a sua energia, podendo até mesmo afetar matéria orgânica. O que sinceramente faz ele se tornar um dos mutantes mais perigosos que existem no planeta, o que torna os seus poderes ainda mais letais. Imagina a capacidade de explodir qualquer um apenas tocando neles. Além disso, ele é extremamente ágil, rápido, especialista em combate corpo a corpo e mestre em furtividade. E claro, existe também o famoso charme Cajun. Gambit é naturalmente carismático, persuasivo e alguém que consegue manipular situações com palavras tão bem quanto com suas habilidades. Eu considero inclusive o charme Cajun, o charme do Gambit, uma das suas principais habilidades. Mas no final das contas, o que realmente faz o Gambit ser um personagem tão marcante, um personagem que tanta gente gosta, mesmo teoricamente ele tendo sido feito para ser um personagem secundário, não são apenas os seus poderes, e sim a dualidade dele. Ele não é um herói perfeito, ele erra, ele falha, ele carrega um passado sombrio, muito sombrio na verdade, nossa, bem sombrio. Mas mesmo assim, ele tenta fazer o certo, ele é um homem bom. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente gostar tanto do Gambit. Além, obviamente, do estilo dele, né? O cara é muito estiloso. Porque no fundo, o Gambit representa algo muito humano. A ideia de que não importa o que você fez, você ainda pode tentar ser melhor. Não importa o que você fez ontem, mas sim o que você fará amanhã.